Shalom a todos, estamos de volta no canal para falarmos um pouco mais sobre a Parashat HaShavua, a Parashat da semana, que é a Parashat Shoftim. Essa Parashat, ela sempre aparece na primeira semana do mês de Elul, onde nós iniciamos, né, anteontem, Baruch Hashem, e essa Parashat, ela está recheada de ensinos que irão nos ajudar na nossa preparação para Rosh Hashanah. O primeiro ensino já está logo de cara no primeiro versículo da Parashat. Vou fazer a leitura em Devarim 16, versículo 18, e diz assim: Juízes e policiais designarás para ti, em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades, que Adonai teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Quando a gente olha esse versículo, do lado literal, é óbvio que a gente sabe que existe uma preparação, uma organização do país, assim como o povo recebeu uma nova terra, também estão recebendo leis do Eterno, né? E determinações para que haja paz no lugar, para que haja uma organização perfeita, uma convivência, né, de maneira, né, tranquila entre eles. Para isso, o Eterno determina que sejam levantados juízes, pessoas que vão julgar as causas para que haja justiça. Contudo, olhando pelo lado mais oculto, né, a gente vai entender que esses juízes e policiais nas portas são nada mais do que nós mesmos cuidarmos das portas de nossa alma. Quais são as portas da alma? Os olhos, os ouvidos, a boca e as narinas. Nós temos estas portas da nossa alma e o Eterno nos determina que nós coloquemos nelas juízes e policiais. O policial, ele faz o quê? Ele faz todo o trabalho de observação, de cuidado, de estar ali, né, atento ao que está acontecendo. E os juízes, eles vão o quê? Julgar e determinar a sentença para os que estão em dívida, né? Então, o que nós podemos fazer? Cuidar dos nossos olhos, da boca, do ouvido e das narinas neste momento que estamos nos preparando para Rosh Hashanah. Porque sabemos que o dia de Rosh Hashanah é o grande dia do julgamento de todas as coisas. E temos que ter em mente que aquilo que não fizemos de bom será avaliado, aquilo que fizemos de bom será avaliado, aquilo que não fizemos de ruim será avaliado e aquilo que fizemos de ruim também será avaliado. Com isso, é importantíssimo que nós vigiemos as nossas portas para estarmos praticando as mitzvot, porque não é apenas não praticar o mal, mas também praticar o bem. Isso também vai contar para esse julgamento que está próximo. Ou seja, esses juízes e policiais somos nós mesmos, nossa consciência, né? De ver, de perceber, de sentir, de ouvir e de falar e de colocar para dentro das nossas bocas apenas aquilo que vai contar como positivo no nosso julgamento que está próximo. Então, vamos perceber a partir de agora, com todo cuidado, o que estamos visualizando. Também o que estamos emitindo com nossos olhos, nós sabemos que através dos olhos nós podemos emitir inveja, ainará, né? Morte. Né? Vamos vigiar, colocar policiais nos nossos olhos. Vamos colocar policiais nos nossos ouvidos para saber se nós estamos deixando eles para escutar fofoca, lachonará, músicas hereges, palavras de profecias de falsos profetas. Estamos dando ouvido à idolatria, né? Ou estamos ouvindo palavras de Torá, estudos de Torá, canções de louvor e adoração ao Eterno, Teilim, o nariz. Nós estamos parando para cheirar fumaça de coisas impuras, incenso de coisas de adoração a ídolos.
cheiro de comida impura, né? Os nossos narizes estão cheirando as ervas de Havdalah, os nossos narizes estão cheirando o perfume da Halá de Shabbat, os nossos narizes estão cheirando, né, o ambiente sagrado, ou seja, fazendo de nosso ambiente de onde nós vivemos ou de onde nós temos o serviço divino, um ambiente sagrado, com cheiro agradável para estarmos agradando o Eterno. A nossa boca, o que está saindo da nossa boca são palavras de Torá, são palavras de bênção, são brachá ou são maldições, clará? Palavras de baixaria, palavras de idolatria, de heresia. Estamos falando lachonará, fofoca? Né? O que estamos colocando para dentro da nossa boca é comida impura ou é comida cacheira? Você ainda está comendo a carne com sangue? Você ainda está comendo carne de animal impuro? Comece a partir de hoje, do estudo dessa parashá, a colocar policiais e juízes na tua boca, nos teus olhos, no teu nariz, nos teus ouvidos. Baruch Hashem. E assim você vai estar fazendo as ações dessa parashá funcionar para o seu bem no dia de Rosh Hashanah, que se aproxima. Temos um ensino também, no versículo 6, muito importante, que eu queria deixar aqui para os irmãos, que no original, com as letras sagradas, não na tradução está escrito assim: por depoimento de 2 testemunhas ou de 3 testemunhas será morto aquele que deve morrer. Mas, quando a gente lê no original, nas letras sagradas, está escrito assim: por depoimento de 2 testemunhas ou de 3 testemunhas será morto o morto. Na hora da tradução, eu acho que a pessoa não teve o entendimento, né, do que estava escrito ali na literalidade e colocou o que deve morrer, mas, na verdade, ali está escrito que será morto o morto. Tem um ensino muito interessante. O ensino é: quem é o morto que o versículo está falando? Pode ser alguém que praticou delito na literalidade, ok, mas para o ensino de Rosh Hashanah, o morto é o Satã. Quem tem energia de morte? O Satã. A própria morte tem a energia de morte. E por que está dizendo que com o testemunho de 2 pessoas, de 2 testemunhas, o morto morrerá? Porque os sábios nos dizem que quando o Satã se prepara no Rosh Hashanah para o julgamento, porque ele é o promotor de justiça no dia de Rosh Hashanah, ele se apresenta ao Eterno com todas as reclamações, com todos os indícios de pecado, com todas as provas que ele tem, né, contra nós. E ele chama 2 testemunhas. E as testemunhas que ele chama é o sol e a lua. O sol, que culmina no mundo de Zerampim, né, a emanação divina de Zerampim, toda essa energia, não o sol, o astro, mas a energia, o malar que está por trás, que cuida do sol existir, que faz o sol funcionar. E a lua, que é a energia de Malhut, que é o local onde se encontra a terra, onde não tem luz própria, recebe a luz de Zerampim. E ele busca da lua, de Malhut, e busca do sol, da emanação divina desses mundos de Zerampim, para como testemunhas de nossas ações. Só que o Eterno, como é misericordioso, ele nos faz escapar do julgamento das 2 testemunhas do morto. E quem morre, ao invés de ser o julgado, o réu, quem morre é o próprio promotor. Quem é exterminado, caso o réu faça, né, da forma correta a sua techuvá, quem é condenado não é o réu, mas sim o morto que está fazendo a promotoria. O morto, ele vai convocar o céu, e vai convocar o sol, e vai convocar a lua. E o sol, nesse momento, ele passa por o sol, assim, o mundo de Zerampim, ele passa por um momento de dormência justamente no momento da entrada do dia de Rosh Hashanah. Ele é como se ele se desligasse da conexão com Malhut. E Malhut, por não receber a luz do sol de Zerampim, ela simplesmente não aparece no julgamento. Ela se esconde totalmente. É como se fosse uma noite sem lua,
a lua desaparece. Mas a lua, não o astro que eu estou dizendo, mas a lua, a energia do mundo de Malhut. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer um trabalho espiritual. E esse trabalho espiritual é, primeiramente, confessar o nosso pecado durante o mês de Elul. Durante o mês de Elul, se eu falo aquilo que eu fiz com toda sinceridade, se eu exponho, se eu coloco em palavras tudo aquilo que eu fiz e com verdadeiro coração arrependido e com intenção, tomando sobre mim a responsabilidade de mudar, de fazer diferente, então todo aquele julgamento que o Malhut iria trazer, toda aquela testemunha que ela ia trazer, que é essa questão de materializar, já está sendo materializado durante o mês de Elul, que é um mês de misericórdia. Então, quando chega no dia de Rosh Hashanah, ela não aparece para o Malhut, não aparece, porque tudo que ela tinha que julgar, que soltar de julgamento, já foi solto, já foi deliberado. Então, ela desaparece no dia do julgamento. E o Satan fica sem testemunha contra a pessoa que fez o serviço correto de techuvá. Então, só poderá morrer, está escrito, só poderá morrer se tiver as duas testemunhas. Contudo, as testemunhas não aparecem, então a pessoa se livra da morte. Sai do livro de ser inscrito no livro da morte e passa a ter chance de ser escrito no livro da vida. Por isso é tão importante fazer o trabalho de techuvá, o trabalho de selirot, que é o trabalho de confissão de todos os pecados. Na selirot, a gente faz a confissão ali de todos os tipos de pecados possíveis com as letras que existem em hebraico, para fazer um geral. Mas você, individualmente, pode estar fazendo até uma lista durante esse mês de Elul de tudo aquilo que você se lembra que você já praticou. Se você nunca passou por um Yom Kippur, nunca passou por um Rosh Hashanah, nunca participou dessa celebração, então você tem pecados desde muito tempo, sem ser confessados da maneira correta ao Eterno. Então, pegue uma folha de papel, não precisa ninguém saber, não precisa ninguém ver. Faça você mesmo, pegue uma folha de papel e escreva os pecados que você ainda sente no seu coração que ainda não foram resolvidos. Escreve aquilo, conversa com o Eterno, fala, abre a sua boca, pede perdão ao Eterno, pede misericórdia ao Eterno, rasga esse papel, bota fogo nesse papel. Eu não estou dizendo que botar fogo no papel perdoará os pecados, porém, contudo, para que ninguém veja e fique lhe acusando. Jogue fora depois que você escrever, que você materializar. Esse é o segredo do versículo 6. O morto será morto apenas por duas testemunhas. Ou seja, a gente vai matar o Satã, ao invés de matar a vítima, o réu do juízo, o Satã que vai ser morto pelas duas testemunhas. Porque o Zerampim, ele vai se enfraquecer para não dar força para Malhut, e Malhut não vai aparecer no julgamento. Com isso, não poderá, por meio de uma... Aí continua aqui o versículo 7. A mão das testemunhas... o versículo 6 ainda continua. Não será morto por depoimento de uma testemunha, ou seja, se tiver apenas uma, não vai resolver. Então, Satã vai ter que buscar um jeito de tentar nos acusar de outras formas, porque pelas testemunhas ele não vai conseguir. Né? Isso é um segredo dessa paraxá. E aqui tem muitos ensinos maravilhosos, né? Eu coloquei no grupo os áudios da paraxá toda, né? E coloquei também onde você vai achar as aliot, para que você possa ler diariamente e aprender, né? Sobre a questão também aqui chamar o homem de árvore, né? Chama o homem de árvore da terra, diz que o homem é a árvore da terra. Aí os sábios dizem, como que o homem é a árvore, se a árvore é um ser que fica parado? Mas no sentido de que toda a vitalidade da árvore vem de onde? Vem das raízes. O Eterno está nos dizendo, nós temos que buscar as raízes. Quem são as nossas raízes? Os nossos patriarcas, aqueles que iniciaram o caminho para que nós andássemos. Abraham, Isaac, Jacob, esses são as raízes do nosso povo. Nós devemos estar nos espelhando nas suas techuvá,
nos seus caminhos, né? Na maneira que eles encararam a vida com o eterno, a espiritualidade. É isso que o eterno quer dizer quando chama o homem de árvore. Aqui no versículo do capítulo 18, versículo 4, está falando sobre as primícias. É muito importante lembrar sobre a entrega do macê e das primícias novamente, porque existem tem três coisas que nos livra dos julgamentos mais severos. Inclusive, a terceira delas é capaz de nos livrar da morte. E essa terceira coisa é a tzedakah. Quando nós tiramos a tampa, eu quero dar um exemplo para os irmãos. Todo o mundo superior aqui em cima, Malhut é embaixo. É como se ela tivesse fechado. Para que isso se abra e as emanações desçam, é preciso tirar a 10ª parte, ou seja, a parte de baixo, que é o décima sefirá, Malhut, saindo, é como se aquilo abrisse e jorrasse a vida, jorrasse a luz do eterno, sem interferência nenhuma tampa. Ou seja, a vida jorrando, a morte se esvai. Não existe morte onde há o jorro da vida. Baruch Hashem. Então, muito importante estudar essa paraxá logo no início, né, da nossa jornada de Elul, pois nós precisamos nos voltar para o eterno com sinceridade. E aqui fala muito também da questão do assassinato, né? Se alguém se alguém mata sem querer, ou se alguém mata odiando alguém, a punição é diferente, né? Aqui fala que existe, Moshe diz que é necessário que construa-se 3 cidades para que fuja para lá o que derramou o sangue de forma sem querer, né? E que viva nessas cidades até que o sumo sacerdote da época morra. Ou seja, existe uma clemência para quem faz o assassinato de uma forma de acidental, né? Mas o que faz por ódio, por querer, esse não tem piedade. A morte tem que vir para ele, assim como ele também desprendeu a morte para o outro, né? E tem um versículo que é muito polêmico, eu quero falar um pouco sobre ele, que está no capítulo 19, o versículo 21. Vou ler o 20 para poder ter mais compreensão. Diz, 21. E os restantes ouvirão, temerão e não tornarão a fazer mais coisa má semelhante a esta no meio de ti. 21. E não o olharás com piedade, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Esse é um versículo que as pessoas acham que é injusto na palavra do Eterno. Não existe injustiça na justiça do Eterno. O que está escrito, olhando o original, na parte das letras sagradas, se você for no pé da letra, vai estar escrito dessa forma: alma igual alma, olho igual olho, dente igual dente, mão igual mão, pé igual pé. Ou seja, se eu tiro do outro algo que tem o valor de um pé, é justo que eu pague o valor de um pé, ok? Se eu tiro o olho, é justo que eu devolva um olho. Então, o Eterno quer que nós saímos por aí arrancando os olhos uns dos outros? Não. O ensino é o seguinte: todo pecado, tudo que o homem fizer, também assim será feito, será colhido por ele. Toda alma que pecar, essa também morrerá. O julgamento do Eterno, ele vem. Pode não vir no tempo que alguém acha que vai vir. Tipo, acabei de pecar e imediatamente vem o julgamento. Pode ser que demore uma vida inteira, mas no final, aquilo vai ser cobrado. E temos uma maneira de amenizar os julgamentos, como eu estou falando aqui agora, em toda a preparação do Rosh Hashanah.
Eu tenho como amenizar os meus julgamentos fazendo a confissão, fazendo sedacá, fazendo a tefilá, né? Então, isso são maneiras de amenizar esses julgamentos. Tantos pecados que nós já cometemos, tudo isso poderia voltar para nós de peso por peso, porque é assim que a Torá determina. Contudo, quando o homem faz techuvá, o que acontece? Ele muda a consciência, ele muda de lugar, ele já não é mais a mesma pessoa. Então, aquele julgamento que foi endereçado a ele não chega para ele pelo fato de que ele já não é mais quem fez aquilo. Então, o anjo que veio trazer o julgamento volta e joga o julgamento fora, porque não tem mais para quem colocar. Mas o julgamento ele é dispensado. Por isso a importância da techuvá, por isso a importância da tefilá e da sedacá. Baruch Hashem. Que o Eterno nos abençoe e que abra os nossos pensamentos. Leiam a Parashá, façam comentários aqui no vídeo ou deixem perguntas no grupo. Podem deixar perguntas aqui também nos comentários do vídeo. Assine o canal e deixe um like. Compartilhe com quem quer receber o ensino da Torá. Muitas pessoas nesse momento estão sentindo fome e sede, assim como está escrito na Brit Hadashah, fome e sede da palavra, fome e sede da Torá. Por quê? Porque já estão percebendo que em outras fontes não se mata mais a sede. Aliás, nunca vai matar a sede da alma, porque o único alimento que é apropriado para a nossa alma é a Torá do Eterno. Vamos falar hoje da importância da tefilá, techuvá e sedacá nesse período do mês de Elul, pois com este tempo que temos, devemos utilizá-lo da melhor forma possível para aumentarmos esses 3 pontos que eu contei aqui. Porque é muito importante esse serviço para amenizar os julgamentos que estão vindo em Rosh Hashanah. Quero contar para vocês uma história verídica que aconteceu com o nosso pai Yitzhak e nosso pai Abraham, no momento que o Eterno o ordenou fazer o sacrifício de elevação de Yitzhak no Monte Moriá. Abraham Avino amarrou seu filho, colocou sobre o altar. Contudo, o Eterno o interrompeu através do malar. E ele pausou o sacrifício e olhou e viu um carneiro com chifres embolados em espinhos. E esse carneiro foi utilizado para o sacrifício e não o nosso pai Yitzhak. Baruch Hashem. Hoje eu quero revelar para você quem é esse carneiro e o que aconteceu depois que foi queimado todo o carneiro. Esse carneiro é o Satã. O Satã se materializou naquele momento por ter sido ali um momento de muita luz. A escuridão precisava estar também. Muito evidente. Então, o Satã se materializou no antigo ídolo chamado Ares, que era um carneiro. E ele ficou à espreita, observando para ver a morte de Yitzhak acontecer. Contudo, Abraham Avinu não o matou pela ordenança do Eterno, e entendendo que aquele carneiro era o Satã, utilizou-se dele para o sacrifício. E aquele carneiro deu-lhe a Abraham Avinu 2 chifres, que foram os 2 primeiros shofarot. O primeiro shofar a ser utilizado por todos os nossos pais, passando de pai para filho. E o outro está guardado para o final dos tempos, onde o Mashiach irá utilizá-lo. Então, a lição é a seguinte: quem tem que morrer em Rosh Hashanah é o Satã. Nós temos que fazer 3 passos muito importantes para que nós consigamos que o nosso Satã interno, o nosso, de cada um de nós, morra em Rosh Hashanah e nós tenhamos vida. Vida, bênçãos, prosperidade, alegria
tudo de bom, porque o Eterno nos quer dar toda a criação, porque foi feito para o homem. E o Eterno não tem interesse que o homem sofra. Pelo contrário, o Eterno quer que o homem seja feliz, próspero, alegre e viva em sua presença todos os dias. Amém? Então, o Satã, que é o nosso acusador, aquele interno, aquele que nos desvia de fazermos os mandamentos, as mitzvot, aquele que nos atrapalha no serviço divino, ele deve morrer em Rosh Hashanah. Como que nós vamos conseguir colocá-lo sobre o altar em nosso lugar? Fazendo essas 3 coisas que eu contei para vocês. Aumentando na tefilá, que é a oração, a reza. Então, se você rezava Shacharit, Mincha, Arvit e o Shemar antes de dormir, durante o mês de Elul, você vai aumentar com a Selihot, vai aumentar mais um tempo de reza. E isso vai fazer com que você aumente a materialização de tudo que você praticou e vai fazer com que todo julgamento seja quebrado aos poucos, venha devagar. Ou seja, eu estou expondo, eu estou trazendo o meu Satã, eu estou materializando ele. E depois ele espera que ele vai tomar fogo. Primeiro eu vou materializá-lo, vou fazer ele ficar enrolado nos espinhos. Vou contar quem é ele para Deus. Vou dizer quem é ele. É a preguiça de rezar, é a mentira de desculpa para não fazer a vontade do Eterno, é a fofoca, põe para fora. Eterno, eu fofoco, eu não quero fofocar mais. Tome para si uma Kabbalah. O que é Kabbalah? Kabbalah é recebimento. Vamos chegar lá em Techuvá, vamos continuar aqui com a tefilá. No momento da tefilá, você tem que aumentá-la no sentido de materializar tudo o que você realmente praticou, o que você sente, o que você pensa, porque nós vivemos no mundo das ações, precisamos materializar as coisas para que isso faça algum efeito no mundo espiritual. Apenas pensar e sentir não vai resolver. Nós temos que colocar em palavras, colocar para fora. Por isso, o segredo da tefilá, aumentar a tefilá no mês de Elul. Segundo segredo, a techuvá. O que é techuvá? Retorno. Fazer o contrário do erro. Né? Então, aí chegou o momento de, o que eu falei há pouco, fazer a Kabbalah. O que é Kabbalah? Kabbalah significa recebimento. Mas não é recebimento apenas de entender ou de receber no sentido de ouvir um ensino, de aprender um ensino. Não, não é apenas isso, mas sim no sentido de receber sobre si um compromisso com o ensino do Eterno. Vou dar um exemplo. Você vai aumentar no seguinte: cada dia que eu fizer uma reza, eu vou fazer Netilat Yadayim. A partir de hoje, antes de todas as rezas, eu vou fazer Netilat Yadayim. Eu tomo isso sobre mim. Ou seja, eu fiz uma Kabbalah. Eu trouxe um recebimento de um mandamento, de algo que vai me iluminar, de algo que vai me abrir mais para o mundo espiritual, para a positividade. Então, quando eu trago isso sobre mim, quando eu trago isso para as minhas ações, e não apenas para o meu na minha compreensão e na minha consciência, mas também nas minhas ações, eu estou fazendo techuvá, a techuvá verdadeira, a techuvá da ação, a techuvá de começar a agir em prol de elevar-se espiritualmente. Então, esse mês é mês de techuvá, é mês de começar a mudar, a voltar. Ou seja, até hoje eu só rezava uma vez no dia. Eu vou pegar sobre mim, rezar 2 vezes no dia, ou pegar sobre mim, aumentar o tempo da reza, aumentar a quantidade de palavras de reza que eu vou rezar. Tudo isso é uma maneira de eu agir com Kabbalah, um recebimento sobre a minha vida, de um compromisso que eu tive com a luz a partir de agora. E isso vai me fazer mudar e fazer o retorno da techuvá verdadeira. Esse é o segundo segredo. Primeiro, a tefilá. Segundo, a techuvá. E o terceiro,
a tzedakah, que é realmente retirar os 10%, retirar as primícias e retirar os outros 10%, né, do segundo dízimo. E assim eu vou estar tirando de mim a morte. Por quê? Porque eu vou tirar a tampa de Malhut, e Malhut, ela não tem luz própria. E assim a vida vai gerar, a vida vai fluir em mim. E quando chegar no dia do julgamento de Rosh Hashanah, eu não tenho como ser morta naquele dia. Quem vai morrer vai ser o Satã, ou aquele desviador que me atrapalha a fazer a vontade do Eterno. Ele vai ser queimado no meu lugar. Baruch Hashem. Por isso que o shofar espanta o Satã, porque o que sobrou dele lá no dia da Kedat Yitzhak foi o shofarot. Os dois shofarot, os dois chifres. Isso espanta ele, porque ele se lembra do que aconteceu. Ele se lembra do fogo que lambeu ele. E assim nós iremos ter como receber também em nós esse sacrifício do morto no dia de Rosh Hashanah. Assim como nós lemos na Parashat, né, de Shoftim, quem vai morrer é o morto. Não vai ser a pessoa que está sendo o réu do juízo, mas sim o morto. Porque o morto vai perder as testemunhas. Porque o morto vai ser colocado sobre o altar e vai receber a punição severa do Eterno. Porque nós iremos saber fazer, né? Tefilá aumentada, Techuvá Shelemá verdadeira e a Tzedakah para poder abrir as portas da vida. Então, esse é um segredo muito importante. Techuvá, desculpa, Tefilá, Techuvá e Tzedakah. Aumente essas três coisas durante este mês de Elul. Lembre-se, o Satã é o morto. E a energia do morto é que vai morrer em Rosh Hashanah. Se você fizer um serviço verdadeiro ao Eterno, uma verdadeira introspecção e ação. Não apenas pensamento, mas ação. Comece agora. Não deixe para daqui a pouco. Comece agora. Aumente a tefilá. Aumente a techuvá. E aumente a tzedakah. E o Eterno nos abençoe. Que Rosh Hashanah seja de bênção. E Rosh Hashanah seja de julgamentos doces para nós. Porque o Eterno tem todas as coisas para dispensar para os seres humanos neste dia. Todas as coisas. Quem vai casar, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai se divorciar, quem vai ter saúde, quem vai ter doença. Tudo estará sendo colocado em pauta e determinado naquele dia. Então, é muito importante que todos nós começamos a fazer esse serviço. O serviço de aumentar os 3 T's. A tefilá, a techuvá e a tzedakah. Ilumine o local que você recebe luz com a sua tzedakah. Aumente a possibilidade do lugar de onde você recebe a luz poder emanar mais luz, certo? Utilize sua tzedakah de forma inteligente. Sempre que for fazer sua selirot, envie uma doação. Ou, caso você pode fazer também uma caixinha de tzedakah em casa. Coloque uma moeda de 5 centavos. O que importa é o gesto. Toda vez que for fazer a selirot, pelo menos a selirot, faça uma doação de alguma quantia, porque isso vai contar muito no dia do seu julgamento. Pense, você é responsável pela sua própria alma. Hoje você recebeu um ensino que o mundo e as religiões nunca iriam passar para você, porque você foi escolhido pelo Eterno para estar aqui ouvindo essas palavras. Você tem possibilidade de ser uma grande luz nesse mundo. Todos que recebem a Torá são luzeiros. Yeshua, nosso mestre, nos ensinou. Nós somos luz do mundo. Por recebermos a luz direta do Eterno, podemos iluminar todo o mundo. Mas para isso nós temos que deixar brilhar primeiro em nós. Que o Eterno nos abençoe e que Rosh Hashanah seja de bênção para todos nós. Shalom, shalom, lehitraot.